teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas. Sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam. Temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado.
Vejo as suas mãos tão preciosas que foram marcadas na cruz. Jesus vai voltar muito em breve, cumprir o que nos prometeu. Virá resgatar o seu povo, por quem se entregou e morreu. A eterna bondade que Deus tem, a força e poder de seu amor, a vida e a paz que dele vem, nos fazem louvar o Redentor. Só nele podemos descansar. Ele é Deus eterno, Criador. Ele é nosso Pai, nosso amigo e Salvador. Deus, queremos receber seu amor, sua glória e seu poder. A eterna bondade que Deus tem, a força e poder de seu amor, a vida e a paz que dele vem, nos fazem louvar o Redentor. Só nele podemos descansar. Ele é Deus eterno, Criador. Ele é nosso Pai, nosso amigo e Salvador. Só nele podemos descansar. Ele é Deus eterno, Criador. Ele é nosso Pai, nosso amigo e Salvador. Só nele podemos descansar. Ele é Deus eterno, Criador. Ele é nosso Pai, nosso amigo e Salvador. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer,
onde se encontra água viva, ó Senhor, pela tua graça quero ser fonte de esperança, fonte de esperança quero ser, sempre transbordando teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança quero ser. Eu posso ver tanta gente que tem fome, querem saber onde se encontra o pão da vida, ó Senhor, pela tua graça quero ser fonte de esperança, fonte de esperança quero ser, sempre transbordando teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança quero ser, fonte de esperança quero ser, sempre transbordando teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança quero ser, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança quero ser, fonte de esperança quero Olá, queridos irmãos! Sejam todos bem-vindos ao programa Adorando Juntos, analisando o momento que estamos passando, em que nem todos estão podendo ir à igreja por questões de saúde. Nós decidimos então retomar a transmissão online das programações da igreja. Sempre que tivermos uma nova programação, estaremos então postando no grupo de divulgação do WhatsApp. Caso ainda não participe e queira receber as notificações, basta acessar www.adorandojuntos.com.br. Logo abaixo terá uma mensagem em destaque dizendo: "Quero ser notificado pelo WhatsApp". Basta então clicar e entrar no grupo e já estará participando. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal do YouTube, convido para se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e assim sempre receberá um aviso sobre todas as nossas programações. Portanto, compartilhe esse link com seus amigos e familiares e vamos todos juntos adorar ao Senhor. Olá, queridos irmãos e amigos, é um prazer estarmos juntos para estudarmos as Sagradas Escrituras, compreendermos um pouco mais da vontade do Senhor para a nossa vida, aprendermos como melhor servir ao Senhor. E eu quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui conosco. Nós vamos abrir as Sagradas Escrituras e não poderíamos fazê-lo sem antes buscar a presença do Senhor em oração. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesta hora através de sua palavra. Grandioso Pai, nós louvamos o teu nome pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, de aprendermos da tua vontade para a nossa vida e de sermos guiados pelo teu Santo Espírito para aprendermos como melhor te servir. Pai querido, fala conosco, abençoa esse amigo, esta amiga, os irmãos que estão conosco agora, que ao examinarem as Sagradas Escrituras possam ser devidamente alimentados com o pão vivo que desce do céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amados, uma das pessoas que se mostra de maneira bastante efetiva junto de Cristo para responder as perguntas que Jesus fazia, para se prontificar para situações que estavam ali acontecendo enquanto Jesus desenvolvia o seu ministério, era Pedro. Pedro é uma das figuras bastante conhecida aqui entre os discípulos, não é verdade? Imagina, Pedro pôde acompanhar o mestre diante dos milagres que Jesus fazia. Pedro pôde verificar a bondade que emanava dos lábios do mestre, de suas mãos poderosas. Pedro pôde ver o testemunho que emanava das ações, das intenções de Cristo. E sabe, Pedro, ele pôde participar, assim também como os outros discípulos, de maneira muito próxima ali do ministério de Cristo, enquanto esteve aqui nesta terra. E poderíamos pensar então, Pedro estava pronto quando Jesus se aproxima do Gólgota, quando Jesus vai ao Getsemane. Poderíamos imaginar que Pedro e os discípulos que acompanharam Jesus em seu ministério estavam devidamente preparados para os desafios que se aproximavam. E nós vamos verificar que as Sagradas Escrituras dizem que não. Pedro, especialmente, não estava pronto. Eu gostaria que você abrisse as Sagradas Escrituras. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, e eu gostaria de ler com você o que Jesus disse a Pedro nesta tão importante ocasião. Quando Jesus estava próximo de se entregar, quando Jesus se aproximava do Gólgota, a Bíblia diz que Jesus teve uma conversa especial com Pedro. E é interessante que Pedro fora confrontado na sua perspectiva de si mesmo através das palavras do Mestre, que bondosamente lhe ofertavam uma direção segura, que lhe ofertavam a verdade a respeito dele mesmo. Eu gostaria, antes de fazermos a leitura, eu gostaria de perguntar para você, está você preparado? Está você preparada? Como nós estamos? Estamos devidamente preparados para o encontro maravilhoso que teremos com Cristo logo mais? Porque as Sagradas Escrituras dizem que Jesus virá nos buscar e este momento está muito próximo. Estamos nós preparados? Que percepção você tem do seu preparo para o encontro com Cristo? As Sagradas Escrituras, capítulo 22, o Evangelho de Lucas, eu quero ler com você. Abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 22, a partir do verso de número 31. Leia comigo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amados irmãos, eu fico impressionado com a bondade, com a misericórdia, com o cuidado, com o zelo de Cristo em favor dos seus filhos e filhas. Veja, Jesus estava por enfrentar uma angústia tremenda. Jesus estava por assumir as consequências do nosso pecado. Jesus estava próximo de se entregar na cruz, no madeiro, no Gólgota, de derramar o seu precioso sangue para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. E nesta hora, Jesus não pensava em si mesmo. Jesus tomara tempo para dirigir palavras de esperança, palavras de confiança, palavras de ânimo para Pedro. Não é maravilhoso isso? Jesus, ainda que estivesse próximo de enfrentar uma angústia tremenda, um grande desafio, de enfrentar a angústia na cruz do Calvário em nosso lugar, Jesus não pensava em si mesmo. Jesus tomara tempo para falar com Pedro. E eu quero dizer para você que Jesus tem prazer em ouvir as nossas súplicas. Jesus tem prazer em ouvir as nossas orações. As Sagradas Escrituras dizem que ao apresentar a Pedro a sua verdadeira condição, Pedro ele resolveu questionar o Mestre. Pedro resolveu dizer a Jesus que a perspectiva que ele tinha dele mesmo
não estava em conformidade com aquilo que Jesus estava dizendo. Pedro resolveu olhar para dentro de si mesmo, resolveu se apegar às suas próprias convicções. E sabe, eu e você, como seres humanos, não estamos distantes de Pedro. Quantas são as ocasiões que nos afastamos da cruz, que tiramos os nossos olhos de Jesus, de sua palavra, de suas orientações, para nos agarrarmos, para nos apegarmos às nossas próprias convicções como seres humanos que somos. Quantas são as ocasiões na nossa vida em que deixamos de lado as instruções do Mestre para nos apegar às convicções que, como seres humanos, carregamos em nossos corações, que vamos nos apegando aí ao longo da nossa vida. Pedro fez isso. Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, olha, eu quero dizer para você que eu estou pronto. Eu quero dizer para você que eu tenho preparo agora suficiente para, se preciso for, morrer junto com o Senhor. Vamos ler aqui nas palavras do evangelista, não é? O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso de número 33, Pedro vai contestar aquilo que Jesus havia dito a ele. Pedro vai contestar a descrição da condição espiritual que ele acabara de ouvir dele mesmo acerca de sua pessoa, dos lábios de Cristo. Jesus mostrou que Pedro não estava pronto. Então Pedro disse o seguinte, Lucas capítulo 22, o verso de número 33. Ele, Pedro, porém, respondeu. Acompanhe comigo, tome aí a Bíblia em suas mãos e veja a resposta que Pedro deu a Jesus. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha que contraste havia entre o que a descrição que Jesus fizera de Pedro e a descrição que Pedro fizera dele mesmo. Que contraste tremendo! Quem estava correto? Será que Jesus estava correto? Será que Pedro estava correto? Qual era a descrição que era verdadeira acerca de Pedro? Bem, nós conhecemos a história, você conhece a história. Jesus diz a Pedro que, de fato, Pedro não estava pronto. Mas Pedro, nesta ocasião, ele resolveu agarrar-se aos seus sentimentos. Ele resolveu agarrar-se às suas impressões particulares, pessoais. Abra sua Bíblia, deixe mostrar para você o que é que Jeremias diz acerca do nosso coração, acerca dos nossos sentimentos, acerca daquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos. Aqui em Jeremias nós vamos encontrar um texto muito especial. Aqui nós vamos encontrar uma descrição que pode nos fazer ficar assim, estupefados, surpresos. Jeremias capítulo 17, abra a sua Bíblia, leia aqui comigo, vamos nos alimentar da palavra do Senhor, vamos permitir que Jesus nos oriente, que nos direcione, que abra os nossos olhos, que sensibilize a nossa vida e nos faça perceber que caminho temos trilhado. Não podemos estudar a Bíblia com hipocrisia, precisamos estudar a Bíblia com o coração aberto, para que Jesus, por meio do Espírito Santo, transforme a nossa vida e nos conduza de volta para casa. Abra sua Bíblia comigo. Jeremias capítulo 17, o verso de número 9. Olha que texto especial. Leia comigo. Enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Amados, as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor, nos ensina que é perigoso nos agarrarmos aos nossos sentimentos, é perigoso nos agarrarmos às nossas convicções pessoais particulares quando deixamos de lado as instruções do Senhor. Foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro ouviu a descrição acerca de sua vida que Jesus havia feito e Pedro resolveu agarrar-se àquilo que ele estava sentindo. Ele resolveu colocar à frente das palavras de Cristo, ele resolveu colocar as suas convicções particulares, pessoais. A Bíblia diz
quem conhecerá esse coração? E a Bíblia responde, capítulo 17, abra sua Bíblia, capítulo 17, Jeremias, capítulo 17, o verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amados irmãos, as Sagradas Escrituras dizem que o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece com profundidade. O Senhor conhece as nossas particularidades. O Senhor conhece as nossas fragilidades, os nossos medos, os nossos anseios. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas aflições. Mas não apenas isso. Em Cristo, eu e você temos tudo o que nós precisamos. Em Jesus, todas as nossas necessidades, elas são atendidas. Mas precisamos nos agarrar às instruções do Senhor. Precisamos deixar de lado o nosso próprio eu e ouvir atentamente as palavras do Mestre. E isto Pedro ainda não havia aprendido. Pedro ainda não era capaz de fazê-lo. E por isso, Jesus advertiu, Pedro, quando você se converter, converta também os teus irmãos. Em outras palavras, Jesus estava instruindo Pedro, de modo que Pedro pudesse perceber que ele ainda não estava pronto. Voltemos ao Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. As Sagradas Escrituras dizem que Jesus, ao falar com Pedro, Jesus fez questão de mostrar a Pedro que caminho deveria ele percorrer quando compreendesse a sua real condição. Lucas, capítulo 22, o verso de número 34. Eu quero ler com você, abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo 22, o verso 34, é Jesus quem vai dizer. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. As Sagradas Escrituras dizem que, de fato, Pedro, ele negou a Cristo, assim como Jesus havia dito. Ele negou conhecer o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele negou conhecer aquele que tão bondosamente havia tomado tempo para lhe instruir, para lhe fortalecer, para lhe aumentar a fé, para encher o seu coração com esperança, com coragem. Pedro negou a Cristo e o fez por pelo menos 3 vezes. As Sagradas Escrituras dizem que, diante deste contexto terrível, Pedro, ao olhar Jesus, ele percebeu que Jesus o olhava com um olhar maravilhoso, um olhar de salvação, um olhar de perdão, um olhar de restauração, um olhar de quem ama de verdade. E por isso Pedro percebeu, de fato, não estava pronto, a sua percepção não estava correta. Jesus realmente fizera uma descrição verdadeira, completa de Pedro. Mas Pedro, ele havia falhado. E quantas vezes eu e você não falhamos, não é mesmo? Quantas vezes eu e você não nos distanciamos dos caminhos do Senhor, nos colocamos distantes da palavra do Senhor, das instruções de Cristo, porque resolvemos nos apegar às nossas convicções pessoais, particulares, àquilo que nós temos em nossos corações como seres humanos que somos. Quando falhamos, assim como Pedro, ao direcionarmos o nosso olhar a Cristo, vamos encontrar nos olhos de Cristo alguém disposto a nos perdoar, alguém disposto a nos restaurar, nos redimir, nos resgatar, nos redirecionar, nos instruir, nos abraçar. Jesus olhou para Pedro e em seu olhar, Jesus deixou claro, Pedro não estava perdido. As Sagradas Escrituras, em Lucas, no capítulo 22, no verso 54, a palavra do Senhor, a Bíblia, vai nos mostrar qual era o problema que Pedro possuía naquela ocasião. Leia comigo,
Lucas capítulo 22, o verso de número 54. A palavra do Senhor diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Amados, este texto aqui é muito curioso, muito interessante. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Pedro não havia se aproximado. Mas essa descrição não é uma descrição apenas local, física, uma descrição que trabalha posição em relação a um ponto. As Sagradas Escrituras não estão aqui nos dizendo apenas que Pedro estava distante fisicamente de Jesus. As Sagradas Escrituras também nos levam a pensar que Pedro estava distante espiritualmente de Jesus, que o coração de Pedro ainda não havia sido entregue completamente a Jesus. E isto é verdade. Basta ver que um pouquinho antes, Jesus havia falado com Pedro e Pedro resolveu deixar de lado as instruções de Cristo e agarrar-se às suas próprias convicções pessoais humanas. Pedro seguia Jesus de longe. E aqui há algumas lições, instruções para mim e para você. Pode ser que eu e você tenhamos ido à igreja. Pode ser que eu e você tenhamos tomado tempo com as atividades na igreja. Talvez até tomado tempo com a escola sabatina, tomado tempo com a mensagem musical, tomado tempo com a distribuição de livros missionários, tomado tempo com ações sociais, tomado tempo com atividades evangelísticas. Mas pode ser que o nosso coração esteja distante de Cristo. Pode ser que o nosso coração esteja distante das instruções do Senhor, porque ainda não fora entregue completamente a Ele. Isso aconteceu com Pedro. Isso pode acontecer comigo, com você, com todos nós. Pedro andava junto de Cristo quando Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou uma multidão. A sogra de Pedro fora curada por Cristo. Pedro pôde contemplar milagres que nenhum ser humano havia visto diretamente das mãos do Mestre, mas ainda assim Pedro não estava convertido, porque a conversão tem que ver com uma entrega completa, integral, plena. E esta entrega tem que ver com uma disposição para ter um novo guia. Os filhos e as filhas de Deus, eles não são guias de si mesmos. Abra sua Bíblia em Romanos, vou ler esse texto com você. Romanos capítulo 8, o verso de número 14. Olha o que diz Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o verso de número 14. Leia comigo, coloque os olhos no texto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixe-lhe fazer uma pergunta. Amado amigo, amiga, meus irmãos queridos, quem é o guia da sua vida? Quem tem guiado a sua vida? Os seus passos têm te levado para mais próximo do céu ou para mais distante dele? Quando vamos fazer as nossas escolhas diárias, as nossas escolhas são escolhas que estão em conformidade com as instruções do Senhor? Ou ficamos com as nossas convicções particulares, pessoais, humanas? Ou ficamos com as nossas ideias, com a percepção que temos do mundo à nossa volta? Quem tem guiado a nossa vida? Esta é uma pergunta muito importante, porque se o Espírito Santo é o nosso guia, então nós estamos voltando para casa. Se o Espírito Santo é o guia da minha vida, então estou eu em caminho rumo ao lar. Estou eu me aproximando da luz. Estou eu me dirigindo para Cristo, para que Ele me restaure, para que Ele transforme a minha vida, para que Ele faça morada em mim. Quem é o guia da sua vida? É uma pergunta importante, é uma pergunta particular, é pessoal, e eu e você precisamos responder esta pergunta a nós mesmos. Pedro ainda não havia se entregado completamente. Pedro ainda não havia entregado a sua vida de maneira integral à direção do Espírito Santo. Pedro ainda seguia Jesus de longe.
Mas as Sagradas Escrituras dizem que após esta ocasião, o Espírito Santo encontrou morada no coração de Pedro. Após esta ocasião, a Bíblia diz, saindo Pedro daquele lugar, ele chorou amargamente. Você pode voltar aqui ao Evangelho de Lucas. Volte aqui comigo. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22, o verso de número 62. Eu quero ler com você. Lucas 22, o verso de número 62 diz assim: Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sabe por que Pedro chorou amargamente? Porque Pedro percebeu que havia cometido um erro terrível. Pedro percebeu que havia deixado de lado instruções de amor, instruções de bondade, de misericórdia, uma advertência preciosa para se agarrar a coisas humanas, a percepções humanas, a concepções que ele mesmo havia construído dentro do seu coração. E, amados, quantas vezes nós, como seres humanos, não fazemos o mesmo? Quantas vezes nós, como seres humanos que somos, não deixamos de lado as instruções de Cristo para agarrar ao nosso gosto pessoal, para nos agarrarmos às nossas preferências. Mas a Bíblia diz que Pedro não estava perdido e a Bíblia diz que eu e você também não estamos. Precisamos olhar para Cristo. E eu imagino, você pode imaginar comigo, o momento em que pela terceira vez Pedro negou a Cristo. E nesta hora, o Espírito Santo, ele deve ter feito com que Pedro se lembrasse: hoje 3 vezes você vai me negar. E eu imagino que nesta hora, Pedro direcionou os seus olhos a Cristo e Pedro encontrou Cristo já olhando para ele. Mas o olhar de Cristo oferecia perdão. O olhar de Cristo, ele oferecia um abraço, ele oferecia uma nova oportunidade. Em Cristo nós podemos recomeçar. Não é maravilhoso isso? As Sagradas Escrituras dizem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por isso, nele nós podemos ser novas criaturas. Nós podemos recomeçar. Sabe, Jesus transmitia a Pedro uma mensagem de esperança. E Jesus espera que eu e você, ao recebermos esta mensagem de esperança, de que é possível recomeçar, Jesus espera que nós também venhamos transmitir esta mensagem a outras pessoas. E agora, eu quero partilhar com você um novo Pedro. Eu quero compartilhar com você o que a Bíblia diz deste Pedro pós-encontro intenso com Cristo. Este Pedro que agora se entrega de maneira completa, de maneira integral, de maneira plena à guia do Espírito Santo. Num primeiro momento, nós tínhamos um Pedro que confiava em si mesmo, um Pedro cheio de si mesmo, um Pedro que se afastava da cruz do Calvário, que se afastava das instruções, das advertências do Mestre para se agarrar ao seu gosto particular, à sua percepção humana. E agora, num segundo momento, nós vamos encontrar um Pedro transformado. Abra sua Bíblia, vamos aqui, segunda carta de Pedro. Aqui um texto maravilhoso que vai nos fazer compreender o que ocorre em nossos corações quando Jesus faz morada em nós. E eu quero partilhar esse texto com você. Segunda carta de Pedro, quero ler com você o capítulo de número 1. Veja, Pedro agora vai escrever para instruir pessoas, para transmitir esperança, para contar do que havia acontecido com ele mesmo, a fim de que o Senhor também transformasse a vida de outras pessoas. Agora nós vamos encontrar aqui um Pedro completamente diferente. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, e eu quero ler com vocês o verso de número 10 em diante, a partir do verso 10. Vamos ler juntos? Coloque os olhos no texto e ouça o Senhor dizer. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Olha, agora nós encontramos um Pedro que está ativo
em praticar as instruções do Senhor. Nós encontramos um Pedro agora transformado, porque Pedro agora não se agarra às suas percepções, ao seu gosto pessoal, o seu próprio eu agora não tem destaque, não tem preferência, não tem primazia. Porque agora, no coração de Pedro, Jesus é o primeiro e o último. No coração de Pedro, Jesus está assentado no trono. E então, no coração de Pedro, as instruções de Jesus sempre vão à frente das suas percepções particulares, do seu gosto pessoal. Porque Pedro agora quer servir a Jesus de todo o seu coração. Então Pedro escreve assim: amados, procurem com diligência, procurem com cuidado fazer a vontade do Senhor. Mas é uma diligência que cada dia fica maior. É um zelo que cada dia aumenta. Veja, Pedro agora queria ter a certeza de que estava cada vez mais próximo daquilo que Jesus lhe dizia, naquilo que Jesus havia lhe instruído. Então Pedro escreve assim, verso 10: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Amados, o Senhor nos elegeu, o Senhor, Ele nos conferiu em Cristo a oportunidade de voltar para casa. O Senhor nos elegeu para irmos com Ele desfrutar a eternidade. Mas o Senhor nos escolheu e nós agora temos o cuidado de confirmar a escolha que Jesus fez para a nossa vida. Nós fomos todos predestinados à salvação. E ser predestinado à salvação não significa ser salvo. Porque Deus, Ele quer que eu e você façamos escolhas. E eu lhes pergunto, que escolha você tem feito? E por que esta pergunta é tão importante? Veja, o Senhor nos dá a liberdade de escolha. Quando Jesus falou com Pedro, Jesus não falou de maneira compulsória. Jesus fez um convite, Jesus fez uma advertência, Jesus deu uma instrução, mas caberia a Pedro fazer a escolha correta. E cabe a mim e a você fazermos a escolha correta. O Senhor nos elegeu, somos eleitos de Deus, porém precisamos confirmar a nossa eleição. E como é que nós vamos confirmar a nossa eleição? Bem, Pedro vai dizer, vamos aprender com Pedro. Aqui na sua carta, segunda carta de Pedro, no verso 10, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que texto maravilhoso. Pedro encontrou o caminho para servir ao Senhor de maneira plena, de maneira integral. Pedro aprendeu como andar junto de Cristo, ser guiado por seu Espírito e então experimentar a presença do Pai em sua vida. As Sagradas Escrituras dizem, aqui Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve, ele convida as pessoas, os ouvintes, a procurarem diligentemente confirmar a eleição que Jesus faz a mim, a você, aos seus filhos e filhas em todas as épocas. E Pedro escreve que ao confirmar a eleição que Jesus faz a mim e a você, nós então vamos procurar trabalhar com diligência para que a palavra de Deus seja uma experiência diária na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, nas nossas práticas. Pedro aprendeu que este é o segredo para não andar tropeçando aqui e ali. Capítulo 2 de sua carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1 ainda, perdão, o verso 12. Por esta razão, veja, Pedro queria confirmar a sua eleição em Cristo. Confirmar a eleição em Cristo consiste em dizer, sim, Senhor, eu aceito o convite. Eu aceito o convite que Jesus faz a mim. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito o Espírito Santo como guia da minha vida. Eu aceito a oferta maravilhosa
que Deus o Pai fez ao enviar o seu filho unigênito, para morrer em meu lugar. Pedro aprendeu como se confirma a eleição que Jesus nos apresenta. Verso 12, ainda no capítulo 1, por esta razão, veja, olha o que Pedro vai dizer agora, hein? Leia comigo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados. Pedro agora tinha disposição para anunciar, inclusive àqueles que já haviam compreendido a verdade acerca do Evangelho eterno. Pedro estava sempre cuidando para que através de sua vida, para que através de suas palavras, para que através de suas intenções, o Evangelho fosse anunciado e então ele tivesse a sua eleição confirmada em Cristo. Pedro escreve sobre isso e eu quero ler com vocês mais um verso, o verso 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Pedro está dizendo assim, enquanto estou vivo, enquanto tenho vida, Pedro está dizendo assim, eu considero justo lembrar vocês de que Jesus em breve virá. Ainda que vocês tenham escutado sobre isso, ainda que vocês já saibam sobre isso, eu considero justo lembrá-los constantemente. Ele virá. Estejam prontos, se preparem. Pedro percebeu que ao admoestar pessoas para que se preparassem para se encontrar com Cristo, teria a sua eleição em Cristo confirmada. Porque quanto mais do céu no nosso coração, menos da terra. Quanto mais luz na nossa vida, menos das trevas. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Se eu vou buscar o reino de Deus, automaticamente vou deixar de lado o império de Satanás. Vou deixar de lado as coisas terrenas, as coisas passageiras, as obras das trevas. Mas tragicamente também é o contrário. Quanto mais da terra no meu coração, menos do céu. Quanto mais das coisas aqui terrenas no meu coração, mais distante fico do lar celestial. Pedro aprendeu que era preciso constantemente testemunhar. Pedro compreendeu que o seu testemunho, em todos os aspectos de sua vida, deveria ser para a honra e para a glória de Deus. E eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta muito importante. Será que eu e você temos aprendido acerca deste tema? Será que o nosso testemunho também tem sido para a honra e para a glória de Deus? Será que o testemunho da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, será que tem sido para a honra, para a glória do Senhor, para a confirmação da eleição que Ele nos fizer? Quero encerrar com você aqui nos últimos versos, aqui no capítulo 1, segunda carta de Pedro. Leia comigo. Certo, verso 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas agora vem o verso-chave, o verso 15, é o último verso que nós vamos ler aqui da carta de Pedro, da segunda carta que ele escreveu. Olha o que Pedro aprendeu. Verso 15, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amados irmãos, Pedro aprendeu a amar a Cristo. Pedro aprendeu a se entregar completamente às instruções do Senhor. Pedro aprendeu que quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho procura viver em conformidade com as instruções do Filho, do amado Mestre. E Pedro aprendeu que quando isso acontece, nós nos esforçamos constantemente, continuamente, para manter diante das pessoas que estão à nossa volta, através do nosso testemunho, Ele virá. Está você pronto? Estou eu pronto? Estamos prontos para receber Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória? Esta é uma pergunta muito importante. Amados, jamais se esqueçam, aqui estão palavras de um homem que, como eu e você, enfrentou duras provas,
passou por dias difíceis. Talvez esteja falando agora para alguém que tem enfrentado dias difíceis, talvez com a tristeza, talvez com a ansiedade, talvez com o medo, talvez tenha passado por dias difíceis devido à dor da perda, talvez tenha agora alcançado o coração de alguém que tem vivido sem esperança, que tem vivido de maneira desmotivada, sem uma perspectiva futura. Este era Pedro, alguém que buscava se apegar ao seu gosto pessoal, às suas particularidades humanas, mas que após um encontro verdadeiro com Cristo, aprendeu que importa antes servir a Deus do que aos homens, que é mais importante andar nas instruções do Senhor do que agarrar-se às suas impressões pessoais. E o verso de número 15 nos mostra qual é a atitude de alguém convertido verdadeiramente, de alguém que está cheio do Espírito Santo. Pedro diz de maneira clara, da minha parte, Pedro está dizendo assim, aquilo que eu puder fazer, aquilo que estiver ao meu alcance, da minha parte, todo esforço será realizado. Ele escreve aqui, em todo o tempo. Veja, a vida de Pedro seria um testemunho importante enquanto ele estivesse vivo. E mesmo depois que ele descansasse no Senhor, ele desejava que o seu testemunho continuasse a pregar. Amados irmãos, esta é a vida que Jesus quer para mim e para você. Mas Ele não nos deixou sozinhos. E eu quero ler com vocês um último verso. Abra sua Bíblia em Atos. Olha que texto maravilhoso, que promessa grandiosa. Nós não estamos sozinhos. O Senhor conhece as nossas lutas. E aqui em Atos, no capítulo de número 1, está o último verso que eu quero ler com você. Era um momento de uma breve despedida. Era um momento de até logo. E Jesus quis transmitir aos seus discípulos, e não somente aqueles que ali estavam, mas os discípulos que viriam muito tempo depois. Jesus queria transmitir a mim e a você que muito tempo depois estivéssemos estudando este tema. Jesus nos fez uma grande promessa. Ele nos disse que nós não estaríamos sozinhos. Nós não precisamos lutar sozinhos. Nós não precisamos batalhar de maneira particular, solitária. Atos, capítulo 1, o verso de número 8. Leia comigo, abra sua Bíblia. Olha que promessa grandiosa nos faz aqui o Mestre Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus prometeu dar-nos o Espírito Santo. Hoje eu e você podemos receber o Espírito Santo em nossas vidas e assim como Pedro, sermos transformados para a honra, para a glória do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Pai amado. E eu quero lhe fazer um convite. Não quer você, nesta hora, receber o Espírito Santo em sua vida? Fazer uma entrega completa, integral, plena à guia do Espírito Santo? O Espírito Santo vai nos guiar a Cristo e Jesus vai nos dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vai nos levar de volta para casa. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Ele prometeu que ao descer o Espírito Santo sobre nós, nós receberíamos poder para viver o Evangelho em sua essência. Não quer você nesta hora receber esse poder? Não quer você nesta hora receber o Espírito Santo em seu coração e se entregar a Cristo de maneira verdadeira? Você quer? Você quer tomar esta decisão ao lado de Cristo e assim como Pedro, pregar o Evangelho em sua essência, viver o Evangelho, dar um testemunho que faz com que as pessoas conheçam a Cristo através de sua vida? Quer? Então eu quero lhe fazer um convite. Vamos orar juntos agora. Vamos buscar ao Senhor. Vamos nos entregar a Ele e vamos pedir a Ele que faça morada em nós. E que assim como transformar a Pedro, que transforme a mim e também a você. De modo que assim como disse Pedro, possamos também dizer, eu e você, possamos também todos nós dizer, importa antes servir a Deus do que aos homens. Importa antes
fazer a vontade de Deus e andar em sua presença. Vamos orar? Vamos pedir isso ao Senhor? Então ore comigo, feche os seus olhos. Grandioso Pai, muito obrigado. O Senhor é poderoso para transformar a nossa vida. O Senhor transformou a vida de Pedro e de tantos outros ao longo da história. E hoje nós queremos humildemente suplicar: transforma, Senhor, a nossa vida. Abençoa de maneira muito especial cada amigo, cada amiga, cada irmão e irmã que está conosco agora. Nós abrimos a Tua Palavra e nós queremos pedir que a Tua Palavra faça morada no nosso coração, que através da Tua Palavra nós possamos andar em Tua presença, proclamar o Teu Evangelho para a Tua honra e para a Tua glória. Pai amado, nós sabemos que logo mais o Senhor virá nos buscar e por isso queremos nos entregar a Ti completamente nesta hora. Abençoa-nos, Senhor. Nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.